você está, né? Como foi sua última semana? Que tal você me contar aí? Quais foram as coisas positivas que aconteceu com você nos últimos dias? Poxa, tá começando a aula assim? Exatamente, assim como eu começo com alguns pacientes perguntando o que aconteceu de positivo, que é o livro que nós estamos estudando da Judith, né, que traz muito esta referência sobre olhar os aspectos positivos do nosso paciente, porque com certeza ele tem, e com certeza você também. Então, vamos para mais uma aula. Vamos estudar hoje o capítulo 4, que eu considero o capítulo talvez o mais importante de todo o livro, que é a relação terapêutica. Como está a sua relação com os seus pacientes, né? Como você inicia a sessão? Como você estabelece essa relação terapêutica? Primeira coisa, como quando vamos iniciar com o paciente, é lembrar que ele teve um grande ato de coragem. Coragem de te procurar, de me procurar, né? Porque ele está sofrendo. Muitas pessoas têm muita resistência à terapia, porque é falar de si para o outro sem saber se o outro está capacitado, está pronto para te ouvir. Então, ele já teve um ato de coragem, mesmo que seja aquele paciente que muitas vezes não faz as atividades, não tem muitas respostas, mas ele está com você, seja de forma online, seja de forma presencial. Então, isso é um ato de coragem e que a gente deve evidenciar, né, dentro de tudo aquilo que já temos trabalhado, né, inclusive dentro da conceitualização. Vamos lá. A relação terapêutica, ela tem que ser trabalhada, estudada, avaliada a cada atendimento que nós fazemos. Como você se apresenta, né? Como você age com o seu paciente. E a Judith faz uma proposta de 4 diretrizes que nós devemos refletir. 1. Tratar todos os clientes em todas, não é algumas, em todas as sessões, de maneira como gostaria de ser tratado se eu fosse um cliente. Quando você vai para a sua terapia, você faz terapia, né? Quando você vai para a sua terapia, como você quer ser tratado pelo seu psicólogo? E você trata o seu paciente da mesma forma que o seu psicólogo também te trata? Como você gostaria? O que você melhoraria? Então, esse cuidado, né, com o paciente, ele é muito importante. Quando eu vou iniciar a primeira, né, na entrevista, no processo de anamnese, eu tenho um caminho que eu sigo. E é de um acolhimento, que é a segunda diretriz aqui. Ser um ser humano bom na sala e ajudar o cliente a se sentir seguro. E como eu faço isso? Então, isso desde lá do Zap, né? Eu vou me apresentar. Tem nada mais que sinta a gente segura quando a gente sabe aonde está pisando. Quantas vezes, eu não sei se vocês têm o hábito, mas eu pergunto: ah, você já fez terapia? Qual que era a linha terapêutica do seu último psicólogo? Não sei, ele nunca falou. Não existe linha boa ou ruim. Existe aquilo que é bom para o nosso paciente. Mas é no mínimo, né, até eu acredito que é ético, a gente informar para ele qual caminho ele vai andar, qual caminho ele vai seguir. Olha, eu sou da psicanálise, eu sou junguiana, eu sou o TCC. Você sabe o que é TCC? Não, eu vou te apresentar. Eu vou te explicar o modelo cognitivo, que é a base terapêutica que nós vamos ter e que nós vamos falar praticamente em todas as sessões. E aí eu explico, né? Nós temos um videozinho aí bem curto falando sobre modelo cognitivo. Então, isso é importante, tá? Porque ele vai se sentir seguro. Quando ele entra na sala, eu apresento a sala para ele, falo, olha, essa é a sala, esse é o espaço.
Então eu vou contar de mim e no final você faz várias perguntas. E aí sim você vai me falar, né, sobre a sua queixa, o que te trouxe aqui. Então ele já sentou, às vezes ele já tirou o tênis, já ofereci uma água, um café. Eu tenho o hábito de buscar o meu paciente na porta, de levar ele para, né, no final da sessão também, né, de oferecer um café, uma água, ter sempre um lencinho ali, perguntar se o ar-condicionado incomoda ou não, porque às vezes o paciente pode ser alérgico. Então, assim, tudo isso para ele se sentir seguro. Tem um contrato, falar sobre a confidencialidade, porque há pacientes que nunca foram numa terapia. Ele não imagina como é, principalmente pacientes de convênio, né? Às vezes eles estão ali numa primeira experiência. Então, é importante a gente fazer com que ele se sinta seguro. 3. Vale lembrar que é esperado que os clientes apresentem desafios. Lembra que a gente, as palavrinhas, né, a nomenclatura, os sinônimos, a Judite faz uma proposta aí para que nós possamos até nos policiar. Então, não é só problemas, não, desafios, todos nós temos, né? E o fato dele ter tido um ato de coragem é para enfrentar esses desafios. E é para isso que ele está ali. E é para isso que eu, você, vamos ajudá-lo. Isso precisa estar claro para ele. Manter as expectativas razoáveis para que meu cliente e para mim mesmo. Faça expectativas que existe a possibilidade dele não cumprir ou de você não conseguir. Não prometa curas milagrosas, né? 7 dias te trago seu amor de volta, faça terapia. Não, isso não existe, né? Até por isso a conceitualização é tão legal, porque ali você vai fazer junto com o paciente e ele vai saber o caminho, a proposta, a linha. Quando houver mudanças, olha, estamos mudando o percurso, né? Então, expectativas razoáveis. Ele vai achar, em 3 meses você vai estar ótima, né? Talvez não seja assim. A Judite, ela faz uma proposta, e isso é fundamental, todas as técnicas da TCC, antes de você aplicar no paciente, aplique em você. Você já preencheu a anamnese PADESC? Você já preencheu a sua conceitualização? Você sabe qual é a sua crença central? Quais são as principais distorções? Isso é importantíssimo, porque senão pode interferir no seu processo. E pior, você não vai saber a dificuldade que seu paciente sente para poder aplicar e vai falar que ele não consegue. Então, aqui ela já coloca, né, de fazer um cartão de enfrentamento para nós. Logo quando eu estava ainda estudando, né, fazendo uma pós de TCC, eu fiz um cartão de enfrentamento para mim que eu deixava num armáriozinho debaixo do relógio. Então, quando eu olhava para o relógio, já via esse cartão de enfrentamento. Era um post-it amarelo que estava escrita a palavra eu. E eu sabia o significado do que aquele eu tinha, né? Eu queria melhorar algumas técnicas, algumas coisas que ainda me deixavam insegura, e eu acredito que todo mundo tem as suas inseguranças. E aí eu lia e aí eu conseguia voltar, me centrar um pouco mais durante o atendimento. Isso me ajudou muito. Até hoje eu uso muitos cartões de enfrentamento, né? Eu tenho uma frase aqui no escritório que está ali. Qual o seu foco hoje? Que a gente se perde às vezes, né? Principalmente as ansiosas, como eu, e todos os dias eu leio. Qual o meu foco hoje? Esse é o meu cartão de enfrentamento. Qual vai ser o seu cartão de enfrentamento para os próximos dias, para que você lembre da sua relação terapêutica? Então, o nosso objetivo é fazer com que os nossos clientes se sintam seguros, respeitados, compreendidos e cuidados. A gente precisa fazer isso sempre pelo WhatsApp. E quando a gente fala, por exemplo, no WhatsApp, né, no atendimento online, não quer dizer que eu vou estar disponível para ele 24 horas, mas eu vou avisá-lo. Eu aviso sempre os meus pacientes, olha, eu de madrugada, quando eu vou dormir, eu desligo a minha internet. Então, se for algo muito, muito urgente, você, por favor, ligue, né?
ou você deixa uma mensagem que eu vou ver no outro dia. Então, ele já sabe qual vai ser o próximo passo. Porque às vezes ele a gente não avisa, né? Aí ele começa a mandar mensagem, aí um dia a gente responde, no outro dia não responde. E aí ele vai ficar confuso. Se ele tiver um transtorno mais grave, vai ficar mais confuso ainda. Então, é importantíssimo que a gente deixe ele seguro, cuidado, respeitado. Muitos profissionais adotam ter um WhatsApp particular e um WhatsApp business, né? Não vejo problema nenhum. Até gostaria de fazer isso comigo, mas o meu número é tão antigo que eu acho que não vai funcionar. E eu teria que ter um outro número para a rede, para a minha rede pessoal, que também muita gente me conhece. O meu número desde 98, é muito tempo, né? O mesmo número. Mas para você que estiver começando e que vê essa possibilidade, acho que é uma ótima estratégia. Eu não gosto muito de usar respostas automáticas. Eu acho que isso quebra um pouquinho a relação terapêutica, mas é de cada um, né? Vai depender da forma que cada um trabalha, ok? Mas, né, a gente começa a relação terapêutica no WhatsApp, no e-mail, no chat, não sei qual é a forma como você. Então, quando ele te liga e manda uma mensagem: Oi, me indicaram você e eu queria marcar uma sessão. Então, como que você responde? Ah, tá bom, ó, dia 18, nananana, né? Quanto tempo você leva para responder a mensagem do seu paciente? 2, 3 dias, deixa lá, aí depois você lembra, responde, ele já conseguiu outra pessoa. Porque, importante, procurar um psicólogo é muitas vezes mais difícil do que marcar um especialista da área de medicina. Então, ele normalmente ele tem uma urgência ali. Então, crie hábitos, né, de olhar pelo menos uma vez por dia seu WhatsApp, de ter um horário para responder a todos, dar este acolhimento. Eu gosto muito de agradecer, né? Eu já começo, olha, eu agradeço por você ter entrado em contato, agradeço quem indicou. Você quer marcar uma sessão? Você quer agendar um horário? Ah, eu quero, né? E aí eu explico um pouquinho e eu pergunto, assim, olha, rapidamente, se você puder me falar qual a sua queixa principal, para que eu possa entender e, se for necessário, direcionar o caso. Por quê? Existem alguns tipos de paciente que eu, Lu, prefiro não atender por não ser especialista. E aí eu encaminho para colegas. Então, isso eu já fiz uma pré-triagem. Quando o paciente pergunta o preço, eu respondo, falo, olha, o meu preço é esse. Às vezes ele vai pedir para negociar, às vezes não, né? Então, assim, ali a gente já faz um pré-atendimento. Marcando a consulta, eu falo, olha, nós vamos nos ver em tal sessão, e aí, se for possível, você puder preencher essa anamnese que eu vou te mandar ou por e-mail ou pelo zap, e o contrato, eu agradeço. E por que que eu faço isso? Porque ele já sai dali pensando no processo, onde ele vai ter que preencher uma anamnese. Alguns não respondem. E tudo isso vira assunto de terapia, vira uma escuta ativa para a gente entender o porquê ele não fez, se houve perguntas muito difíceis, como ele se sentiu, ok? Então ali a gente já iniciou essa relação terapêutica, já pelo WhatsApp. A foto que a gente coloca no WhatsApp, né? O status que a gente fica colocando, cuidado. Então, tudo isso interfere. Temos que trabalhar para aliviar o sofrimento e melhorar o funcionamento e o humor do nosso paciente. Nós temos que ajudá-lo a ele sair da sessão melhor que ele entrou. Nem se for 5%, ok? E quando os nossos pacientes têm fortes traços de personalidades disfuncionais ou condições de saúde muito grave, o foco precisa ainda ser muito maior na relação terapêutica. Muitas vezes a gente está preocupado em aplicar técnicas, estratégias, e não pode ser esse foco. Um paciente que
chega num quadro de esquizofrenia, você trabalhar a relação terapêutica é muito mais importante do que um RPD, de uma seta descendente, ou qualquer outra estratégia que nós aprendemos. Até porque se não tiver isso, ele não vai fazer as atividades, ok? Então, como está? Existem algumas escalas que você pode encontrar na internet, que é a escala de avaliação da satisfação do paciente, né? Que você vai buscar ali, deixa eu até ver se eu acho o nome aqui nas minhas anotações de uma escalinha, vou passar para você. Peraí, vou achar. E que isso super ajuda. Cadê aqui? Tem um livro, Intervenções Online. É muito legal esse livro, porque ele dá várias dicas que a gente pode aproveitar não só no atendimento presencial, mas não só online, mas também no presencial. Poxa, pessoal, eu esqueci o nome. Achei que eu tinha anotado aqui nesse caderno, que eu faço as anotações para as nossas aulas, mas eu não lembrei. Mas então procura lá instrumento de avaliação de relacionamento terapêutico. Vocês vão encontrar aí várias coisas aí no, ok? Então, instrumento de avaliação. Bom, vamos continuar. Então, assim, para isso que voltando, né? Centralizar, a conceitualização ela é tão importante, porque lá na conceitualização você vai apresentar para o paciente, né, o caminho que vamos seguir, se vai haver mudanças e vai fortalecer, vai dar esse caminho, essa relação terapêutica vai ficar muito mais forte, né? E para você também, porque ali você vai fazer anotações, né, de manejos que você vai fazer com o seu paciente, que vai facilitar. Então, volta lá na aula de conceitualização, né, e fique atento. Você tem feito, né? Quais são as anotações? Né? Siga também esse instinto, né, que nós psicólogos temos, nessa percepção. Acho que isso é uma característica fundamental para os psicólogos. Se você não tem, precisa desenvolver essa habilidade muito fazendo todas as atividades, fazendo terapia, leve isso para sua terapia, porque é possível você desenvolver, tá bom? Então, tem alguns alertas aqui. Vai anotando aí. Ou vai lá no livro, né? Como está a colaboração? Se o paciente tem colaborado com o processo terapêutico? Sim ou não? Ele tem empatia e você tem empatia por ele? Sim ou não? Ah, mas eu não gosto daquele paciente. Será que não é melhor passar por um colega? Ou você levar isso para terapia para você enfrentar esse desafio? Valorização. Você se sente valorizado no processo terapêutico e você valoriza o seu paciente? Feedback. Eu sempre termino minhas sessões. Como você entrou e como você saiu desta sessão? Né? Para que eu possa ali eu possa mensurar o caminho. Né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente de ruptura. Autenticidade. Seja você, você tem o seu estilo e permita que o seu paciente também seja autêntico. Né? A gente às vezes tem uma postura, por exemplo, você atende pacientes em situação de vulnerabilidade. E aí você chega lá com uma bolsa chiquetérrima que custou não sei quantos. Você vai conseguir ali criar esse vínculo para ser autêntica? Tudo bem, você está mostrando que você é chique. Que bom que você pode ter. Mas para o paciente, muitas vezes, vai fazer com que ele não seja autêntico. Né? E o mais importante aqui é ele. Porque ele
já está numa situação difícil e ele vai ficar constrangido. Então, muitas coisas a gente tem que avaliar. Isso não quer dizer que você tenha que ir mal vestida, não tenha cuidado com você, até porque a gente precisa ajudar os nossos pacientes a também terem isso. Expressão emocional, né? Como você, qual é a sua cara que você chega para o atendimento? Assim, desgastado, que saco que eu tô aqui, né? Ou com energia, deixando, né, todos os nossos problemas particulares, todos os nossos desafios lá na nossa terapia, lá no outro ambiente. Depois a gente volta para o papel de mãe, filha, dona de casa, empresária. Mas naquele momento, o seu papel, e não é máscaras, são papéis que a gente precisa ter. O seu tom de voz, né? Você é agitada, fala rápido, fala errado, né? Então, isso é muito importante. Linguagem corporal, como você se apresenta diante da câmera, né? Diante do sofá, do lugar que você trabalha, ok? E como está o desenvolvimento das expectativas que este paciente colocou lá no início do nosso processo, quando vocês traçaram metas, né, desafios, mais alguns pontos. Promoção de credibilidade quanto ao tratamento. Você tem demonstrado credibilidade? A forma é que nós já falamos aqui. Apresente a linha terapêutica que você estuda. Explique como vai funcionar, as nuances, as dificuldades, as vantagens, né, para que ele tenha credibilidade. E as avaliações que nós fazemos, o caderno terapêutico, o aplicativo terapêutico, agora é tudo online, isso vai ajudar. Olha, tá vendo como você chegou aqui na primeira sessão, como você ficou na segunda, na terceira, ok? O manejo da contra-transferência, isso é algo que nós estudamos muito na faculdade, Freud nos ajudou muito a compreender isso. Como você tem tratado isso? Você tem tido isso? Reparo das rupturas, que também vamos falar um pouquinho mais. Humor do terapeuta, né? Você é mal-humorado, você é uma pessoa seca, você é uma pessoa alegre, uma pessoa amorosa. Como você se vê? Ah, eu não sei como eu me vejo. Grava um vídeo de você falando, que não precisa ser divulgado para ninguém se você tiver vergonha. Grava um vídeo. Escuta a tua voz, olha o seu rosto, sua postura, que vai ser a que você tem passado para o seu paciente, ok? E humildade. Humildade para errar, para começar. O que você transmite para o seu paciente? Você transmite para ele que você valoriza ele, que você quer entendê-lo, ou você transmite, eu tô cansada de você, eu desisto de você. Hoje eu tive uma situação de uma ex-paciente que mandou uma mensagem, né, oferecendo um serviço dela, e aí no meio ela já falou alguma coisa, ah, porque eu não consigo acordar cedo, desde a época que eu fazia terapia. Falei, ah, mas você consegue, ou ao invés de acordar cedo, trabalha à noite, né, já que o seu relógio biológico. Ela falou assim, não, é porque eu não consigo, eu sou incapaz. Não, você é capaz, olha só. Aí eu reforcei alguns pontos positivos, e aí eu percebi, ela mudou o rumo da conversa, mas de uma forma positiva, tá bom? Então, essa mensagem, ela não pode ser falsa. Ela tem que ser de verdade. Tem que sair de você. Tem que fazer parte do seu dia a dia. Se você não for isso, você não vai ter bom resultado, seus pacientes vão começar e você vai ter muitos processos que tem 2, 3 sessões e para, ou às vezes até na primeira, porque as pessoas percebem isso, ok? Então, lá na página 59, depois vocês dão uma olhadinha, vai ter várias dicas, falas, frases que vocês vão poder usar, tá bom? Então, monitorando o afeto dos clientes e obtendo feedback. Temos que estar alertas sempre com os nossos pacientes. O dia que eu não estou bem, eu prefiro desmarcar.
Mas, Lu, eu preciso daquele dinheiro do paciente. Eu sei, porque eu penso a mesma coisa, tenho a mesma aflição que você. Só que a matemática aí, ela fica um pouco injusta. Se nós, só pegar um pouquinho de água aqui, se nós atendermos um paciente um dia, por exemplo, com sono, e eu dormir na frente do paciente, e esse paciente sair da clínica, né, ou do atendimento online, falando para várias pessoas que você dormiu, o prejuízo vai ser muito maior. Se naquele dia eu tive um problema pessoal tão complexo que está no meu olhar, está na minha fala, ele vai perceber, ele vai falar, ou ele vai ter uma distorção. Ela não gosta de mim, ela não me ajuda, ela não tem importância. Então, é importante a gente cuidar do afeto. Então, o desafio que eu jogo para você é qual é o seu tom de voz, sua linguagem corporal, desculpa, a escolha das palavras, né? Então, assim, cuide disso e tenha esse feedback, né? E às vezes esse feedback pode ser desconfortável para você. Ah, eu não gostei, Lu, do jeito que você falou, eu não gostei que a internet caiu várias vezes, que você ficou olhando o WhatsApp enquanto eu estava falando. Ele pode te dar. Se você está perguntando, você tem uma grande chance de também ter uma resposta um pouco mais crítica. Então, esteja aberto a isso. E principalmente tenha a humildade de pedir desculpas. Olha, realmente eu falei, vamos tomar cuidado. Desculpa, você já tinha falado para mim que o João tinha ido na sua casa 3 vezes, mas eu não lembrava que ele tinha ido 3 vezes. Eu lembrava que tinha ido uma vez. Mas eu vou me atentar, né? E se eu não, às vezes eu esquecer, não tem problema de você repetir novamente, ok? Cuidado para que as nossas crenças disfuncionais não interfira, não afete a relação terapêutica. Por isso que é importante. Qual é a sua crença central? Ah, desamparo. Será que o paciente que chega na hora da sessão, ele não atende? Qual é o seu primeiro pensamento? Ah, ele desistiu de mim. Ele não quer mais fazer terapia. Então você vai ter que olhar para isso e entender se isso tem a ver com a sua crença. E às vezes ele dormiu, às vezes a bateria acabou, às vezes ele realmente não estava bem, não conseguiu nem mandar uma mensagem. Então, planeje e busque uma estratégia para resolver quando você tiver um feedback negativo. Já falei para vocês, vou falar de novo, né? Como foi a sessão para você hoje? Né? O que que você leva? Teve algo que te incomodou? Né? O que que você leva dessa sessão hoje? São perguntas básicas e que vai fazer com que você também saiba o caminho que você tá trilhando aí. Colaborando com os clientes, né? A TCC é um modelo que facilita essa relação de colaboração. Então, temos alguns objetivos. Objetivos que vamos trabalhar durante a sessão. Né? Qual é o seu objetivo hoje? Por que você está aqui? O que te traz? Quanto tempo empregar em vários objetivos, obstáculos? Então, a gente vai saber ali, eu vou ficar tanto tempo, tantas sessões para tratar isso. A gente vai elaborando com ele. Que pensamentos automáticos, emoções, comportamentos e respostas psicológicas nós vamos visar, que eu quero observar, de volta lá, a conceitualização. Que intervenções eu vou tentar? Então, eu preciso estar bem treinada, ter as intervenções já no meu notebook, no meu celular, impressas, se for no consultório. Isso precisa estar. Como você vai ler o caso antes de atender, você já vai ter esse caminho. Que atividades de autoajuda eu vou dar para ele fazer em casa? Então, você tem estudado ou você só tem chutado aí suas sessões? Com que frequência realizar os encontros? Se vai ser uma sessão por semana, duas, se vai diminuir, vai para quinzenal, vai ser mensal. Então, tudo isso tem que estar estrategicamente aí refletido.
E quando começar a reduzir a frequência das sessões, né? E quando encerrar, eu gosto quando eu vou encerrar de aplicar um documento de revisão, onde ele vai me contar como ele chegou, como ele saiu, quais são as técnicas que ele vai levar, até porque eu ensinei para ele na primeira sessão que ele ia se tornar o próprio terapeuta dele, né? Quais são as críticas, então eu sempre uso, ok? Lembre-se, você e seu paciente são uma equipe. Não é uma relação de um em cima e outro embaixo. Então, é uma relação que vocês vão entrar juntos nessa jornada. E avise para ele isso. Adaptando a relação terapêutica ao indivíduo. Você não é um robô e o seu paciente não é um robô. Então, cada paciente tem um ritmo. Tem pacientes que você consegue dar alta em 3 meses. Tem pacientes que vai ficar com você anos a fio, né? Você precisa olhar a cultura desse paciente, compreender, né? Muitas vezes a etnia, né? A crença religiosa, o tipo de trabalho, a personalidade, ser introvertido ou extrovertida. Às vezes você pode fazer certas piadas, comentários, achando que você vai deixar ele mais tranquilo, e isso inibe. Se você pode cumprimentar ele dando a mão ou não. E se ele for autista, você sabe o que fazer? Então, tudo isso é muito. Então, cuidado, né, para que não pré-julgar, né, o paciente, principalmente pela demanda cultural, individual, né, mas aprenda com a vivência. Cada paciente a gente cresce tanto, te desenvolve tanto. A gente falou de religião, eu passei por um período que eu visitei o máximo de religiões possíveis. Eu fui nos lugares, nos templos, nas tendas, e cada uma tinha um nome. Isso abriu a minha mente para respeitar o próximo. Eu tenho a minha crença, mas a minha crença não é importante dentro da terapia, é do paciente. É aquilo que traz para ele esperança, força, carinho. Inclusive o paciente que não tem crença nenhuma, como por exemplo o paciente que se coloca como ateu. Você precisa entender o que é ser ateu. Então, a minha apresentação diante da cultura dele pode fazer grandes mudanças, tá? Protocolos são mutáveis. Ah, não, me dá eu quero um protocolo para ansiedade, eu quero um protocolo para síndrome do pânico, para luto. Existem protocolos que você pode olhar, aprender, mas eles podem mudar e devem mudar, porque somos diferentes, tá bom? Usando, né, 4, usando a autoexposição. A TCC, ela enfatiza, diferente de algumas linhas, né, o quanto a autoexposição pode ser positiva se usada adequadamente, no tempo adequado e se fizer sentido. Então, você vai avisar o paciente, olha, em alguns momentos eu posso abrir algumas coisas da minha vida, da minha história, contar alguns exemplos, mas eles vão fazer sentido com aquilo que você estiver falando. Se não for útil para você, não tem problema, pode falar para mim. Então, muitas vezes, essa autoexposição, ela fortalece a relação. Nossa, você já teve insônia? Nossa, você também come chocolate? Você também já pegou trânsito, né? Já se atrasou ou teve uma dificuldade de usar uma agenda? Então, isso é importante. Só que essa autoexposição, a gente precisa se preocupar também com o excesso. Por exemplo, o paciente ele vai querer saber sua rede social. Você tem uma rede social profissional? Antes mesmo do paciente pedir, já dê, já coloque lá no contrato, sabe? A sua profissional. Porque já vai amenizar ali a dúvida, né? As perguntas que eles podem fazer. Vez ou outra, coloque alguma coisa que demonstre a sua fala, seu jeito de ser, sabe, um pouco do seu dia ali levemente, que isso para o paciente é importante, né? Então, muito cuidado com o que você
publica. Ah, eu defendo fulano, outro na política. Aí você coloca lá no seu status do WhatsApp. E aí ele vai ver, e aí ele é o contrário de você. Quebrou, né? Então, assim, tem esses cuidados, tá? Ah, bebi todas, fumei todas. Tudo isso impacta o paciente, né? Então, ah, Lu, mas eu fumo. Tente não fumar perto do seu paciente, tente não fazer com que ele sinta o cheiro. Você não precisa colocar que você bebe todas no final de semana. Você tem direito de ter sua vida particular, suas vontades, os seus vícios, mas evitar, né? Porque se for um paciente que chega lá falando, ah, eu tô te procurando porque eu quero parar de fumar, porque eu quero parar de beber, né? E aí ele vai e te encontra todos os dias fumando, né? Antes do atendimento. Isso pode prejudicar. Então a gente precisa ter este cuidado, né? Eu falo que nós não temos, não dá pra gente expor a nossa opinião nas redes sociais. Guarde para os mais íntimos, ok? E para sua rede pessoal, mantenha totalmente restrita, fechada, para evitar problema, tá? Preste atenção às reações verbais e não verbais dos seus pacientes. Ele não olha para você na sessão, a câmera ele nunca liga, coloca pro teto, né? Então, fique atento. Então, porque às vezes o paciente pode estar se sentindo até incomodado. Um exemplo, né? Um paciente que tem um transtorno narcisista, ele é um paciente que raramente você consegue fazer autoexposição, porque isso incomoda, né? E aí já é uma dica, será que esse cara é narcisista? E aí, se eu ficar insistindo, pode ser que eu prejudique muito a nossa relação terapêutica. Vou correr um pouquinho aqui que a gente já está passando do tempo. Reparando as rupturas, né? Então, é quando o paciente já lhe diz, vou tentar, o paciente diz que você, não gostei, não entendi. E aí você fala assim, então eu vou tentar me expressar melhor, né? Me desculpe, né? Talvez eu esteja dizendo algo que você não está entendendo, mas eu vou tentar mudar a forma, tá? Olhar quando ele te dá um feedback negativo, quando ele não responde, quando ele te bloqueia, tudo isso pode voltar para a relação terapêutica, né? Então, peça desculpa, né? Expresse uma empatia. Nossa, verdade, você se sentiu assim? Ou, eu não fiz isso. Sabe quando a gente vai, cresce assim o peito e já fala, não, eu não fiz isso. Né? Então, cuidado com isso, né? Tente testar a validade do seu pensamento, do meu pensamento sobre o paciente quando ele vem com uma crítica. Cuidado quando a gente vai responder para o paciente pelo zap, pelo e-mail, porque as respostas podem ser interpretadas de uma forma equivocada. Sempre que é uma situação grave, eu nunca respondo exatamente naquela hora. Eu escrevo, espero um pouquinho, releio, dependendo da situação, eu peço para um colega de profissão dar uma olhada, né? Evite emojis, evite palavras abreviadas, porque isso pode criar uma ruptura, ok? 6, ajudando os clientes a generalizarem para outros relacionamentos. Então, quando a resposta for de não ajudar, de não compreender essa relação com o paciente, eu vou trabalhar, né? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. O paciente não consegue levar, né, essa relação terapêutica a ponto de resolver. Nada ele insiste, nada ele consegue fazer. Talvez ali essa relação terapêutica esteja prejudicada, então vocês voltam para o início, faz uma compreensão para você ajudá-lo e não para que ele fique generalizando. Todas as terapias ou todas as relações, inclusive com você, não dá certo, ok? Então fique atento a isso. Manejo das reações negativas em relações do cliente. Você sabe quais são, né? A gente já falou disso também, as suas crenças centrais? Elas estão interferindo nesse manejo com o paciente?
né? Será que não houve engajamento terapêutico por conta da sua crença central? Então, às vezes o psicólogo pode se sentir, ai, eu sou incompetente, tá vendo? O paciente foi embora de novo. Isso pode fazer com que ele se torne um psicólogo muito passivo, porque ele fica com medo de qualquer coisa que ele falar, o paciente ir embora, ficar pior. Ou pode ser aquele psicólogo irritado, que não tem paciência nenhuma, né, para dar orientações ou para compreender as dificuldades do paciente, tá? Então, esse manejo, né, baseados naquilo de quem você é, sabe a técnica do quem sou eu? Você já fez o seu quem sou eu? Faça o seu quem sou eu completo para você entender. Se você não sabe o que é o quem sou eu, aí no canal tem um vídeo também. Faça a sua própria conceitualização, ok? Então, de novo, ela volta aqui num cartão de enfrentamento diário do psicólogo. Qual cliente, né? Eu tive o pensar, cheguei de manhã lá e falei assim, ai, queria que fulano faltasse, né? Nossa, mas por quê? Pega esse pensamento e transforma ele num RPD socrático. Verifique as suas expectativas em relação ao paciente, aquele que a relação terapêutica não está boa, tá? Verifique as expectativas em relação a você, não só a ele, a você. Especifique sua preocupação e conceitualize. Ah, não consigo ajudar esse paciente esquizofrênico, tá? Cultive uma posição não defensiva, sabe? Se desarme. Ai, não sei o quê, ele é mesmo chato, ou eu que não presto mesmo, né? Tire isso. Muitos casos resolva numa supervisão, né? Nós temos um em grupo, aí todas as segundas-feiras, de manhã e à noite, que nós podemos te ajudar, ou com outros supervisores, né? Ou com alguns colegas que você considera que tem uma boa experiência, porque existem casos que realmente são muito difíceis. Defina os seus limites, até onde você pode, que tipo de paciente você vai atender, essa história de que eu pego tudo, todos, e eu não estou falando de idade, eu atendo todas as idades, eu acho que o desafio maior é atender algumas patologias que você não está preparada e que você não estudou, ok? Trabalhe na aceitação do seu próprio desconforto emocional. Muitas vezes nós temos esse desconforto. Então, olhe para si, né? E se cuide. Você tem dormido bem? Você tem feito atividade física? Você tem atendido uma quantidade de pacientes que é adequada para você? Né? Como você tem lidado com casa, filhos, outra faculdade, trânsito? Né? A saúde mental é muito importante. Eu, Lu, tiro férias 2 vezes por ano, porque é o tempo que eu vejo que meu corpo já está pedindo, né, fôlego. Então, eu me preparo financeiramente para isso, eu faço lá um 13º, um 14º, todos os meses guardo um pouquinho para eu poder sair de férias, para desligar um pouco, né? Tenho cultivado aí a atividade física que me faz bem, né? Eu gosto de jogar alguns joguinhos que relaxa aí no dia a dia, quando eu quero desligar aí todos os meus pensamentos. O que você tem feito para cuidar de si? Ah, eu não faço nada porque não dá tempo. Então, sua relação terapêutica com seus pacientes tem uma grande chance de falhar e você não conseguir atingir as metas, tanto financeira quanto de resultados, tá? Então, avalie as suas reações que não são úteis, né? Se envolva e desenvolva o hábito da autorreflexão. Quando você começa seu dia, né, na clínica, no online, quando você termina o dia, fala, hoje foi positivo, hoje não teve isso, né? E aí, com isso, você vai buscar um autoaperfeiçoamento. Inclusive, para você tomar decisão
Quais são os cursos que você precisa fazer? Que tipo de supervisão? Porque senão a gente fica agora com online, né? A gente começa vários cursos e não termina nenhum, não tem tempo de nada. Então, faça essa reflexão todos os dias, que eu tenho certeza que isso vai ajudar. Bom, para mim é uma aula importante, mas pode ser que você tenha dúvidas, dá uma lida no livro. E se mesmo assim, pode mandar uma mensagem no direct lá no Instagram, que tanto eu quanto a Rê teremos o maior prazer de responder a todos. Fique bem. Até a próxima. Até o nosso próximo encontro, ok? Tchau.